Satsang 2, Parte 2. Feriados na Espanha, 21 a 27 de julho de 2021, 22 de julho de 2021. Assim, retomamos a segunda parte do Satsang de 22 de julho. Então, quem tem perguntas? Irmã, eu gostaria, se você pudesse explicar a música da alma. A canção da alma. Em primeiro lugar, no nível bibliográfico, você encontrará uma descrição perfeita disso nos Yoga Sutras de Patanjali no século XVI. Aliás, existe uma yoga que usa esse som, que é chamada de Yoga Nidra. Na verdade, está relacionado ao aparecimento da lâmpada de clareaudiência. O bulbo da clareaudiência é um pequeno chakra que está sob a dependência de um ponto que está aqui, ao nível do ouvido, que é chamado de Hermen, a porta do entendimento, o 21º ponto do meridianos de triplo aquecimento, que desencadeia o aparecimento e desmascaramento desse chakra. Quando este chakra é aberto, ele se traduz em um som, e corresponde ao que é chamado de clareaudiência. Esta é a primeira coisa. Durante a recepção da luz, o que foi chamado de Espírito Santo, que abre os dois chakras superiores primeiro, aparecerá o que é chamado de cordões celestiais ou Antakarana, que é perfeitamente conhecido na tradição ayurvédica. O Antakarana estabelece contato com a alma e contato com o espírito. Existem 7 sons diferentes que traduzem a descida da luz para o canal mediano posterior, que é chamado de Sushumna, e que abrirá as bainhas dos chakras, ou seja, abrirá os 7 chakras um após o outro. Cada fase da abertura corresponde a um som, que é cada vez mais fino e cada vez mais agudo no nível de frequência, e quando você chega ao último estágio, é o que se chama coro dos anjos, isto é, você ouve como se houvesse milhares de violinos com um coro de crianças cantando, e nesse momento você está em êxtase total. O primeiro sinal, independentemente dos 7 sons, o que é importante entender é que é uma conexão consciente com a alma e o espírito. Quando há uma permeabilização desse Ankarana, ou desses cordões celestes, há 2 deles de cada lado, é a representação que você tem com os chifres de ator. Nesse momento leva o nome de canal mariano, porque é através do canal mariano, que não só se recebe o som da alma e do espírito, mas também o chamado de Maria, como também o chamado de Nibiru. Para quem percebe este som neste momento, é muito agudo, é quase permanente. Há flutuações que estão ligadas, por exemplo, à lua cheia, à lua nova, que são elas próprias muito conhecidas e identificáveis. Assim, a canção da alma ou a canção do espírito, que na maioria das vezes emite uma nota si, não vamos espalhar pelos 7 tipos de sons que existem, mas, portanto, dá uma confiança de que as energias da alma e especialmente do espírito estão presentes. É um marcador que foi nomeado, sempre no Yoga Sutra de Patanjali, faz parte dos Siddhis, ou seja, os poderes espirituais. É algo que te traz, quando meditamos sobre isso, por exemplo, o que ainda estamos, é um som que pode ser identificado como um som vindo da esquerda, ou da direita, ou às vezes do meio da cabeça. Esse som, portanto, torna possível ser alinhado com muito mais facilidade, ser muito mais receptivo às chamadas informações sutis. É um marcador da abertura do que foi chamado de terceiro olho, e do 6º e 7º chakra, ou seja, a coroa da cabeça. Obviamente, com o passar do tempo, desde a primeira descida do Espírito Santo em 1984, houve uma total permeabilização do Antakarana, e é por meio desse canal que nos damos conta de que chegam os chamados seres de luz, na esquerda, porque os encarnados chegam pela direita, sempre, seja canhoto ou destro. Assim, percebemos as presenças através deste canal mariano ou Antakarana que, naquele momento está forrado de partículas adamantinas, partículas de luz autêntica, por isso mudamos o nosso nome, que o temos.
chamado de canal mariano e não mais de Antakarana, da mesma forma que o canal do meio. Quando a luz do Espírito Santo desce, ela permeia os invólucros que circundam os chakras, abre os chakras, e neste momento, ali o Sushumna era chamado de canal de éter, porque carregava partículas adamantina. Portanto, é tudo um trabalho de processo relacionado ao surgimento da luz neste mundo, que, portanto, começou em 1984. O som da alma é, portanto, o marcador da ativação da coroa radiante da cabeça que abrange o sexto e o sétimo chakra, é a imagem do sétimo chakra que você tem no chapéu de Buda, com a pequena coroa que está centrada no ponto no centro, e a representação, e a energia e vibração do que é chamado de 4 Ayodhya Kodesh, ou os 4 viventes, que estão em cada lado da cabeça na pequena coroa. No processo, que já dura mais de 30 anos, são ativadas as chamadas 12 estrelas de Maria, que são os 12 pontos de vibração e os 12 potenciais espirituais. Portanto, o som da alma é ao mesmo tempo um marcador de sua abertura para o real, o que não significa que você vive o real, mas uma abertura para o real. É também um marcador de uma capacidade de entrar na ressonância com muito mais facilidade hoje. Esse som, que às vezes pode ser muito irritante por ser tão intenso, principalmente no momento, também está relacionado à abordagem de Nibiru. Não tem nada a ver com os sons do céu e da terra que todos podem ouvir pelos ouvidos. Dá a você o que eu chamaria de escuta, que prenuncia o que foi chamado de acolhimento e aceitação. Mas não se trata apenas de ouvir vozes ou o que elas têm a dizer. É realmente ouvir no sentido arquetípico e primário de ouvir, ou seja, não simplesmente ouvir, mas receber dentro de si mesmo. Este som também é um protetor. Desde os anos 1990, eu tinha visões naquela época do que aconteceria quando Nibiru surgisse, onde o som de Nibiru estava deixando as pessoas loucas, mas literalmente loucas. Além disso, das forças armadas que intervieram na época, para missões não muito agradáveis, usavam na cabeça os chamados capacetes de surdos, que bloqueavam a percepção eletromagnética desse som, para não enlouquecer. Quem tem esse som nunca enlouquecerá, estará protegido, como havia dito Raam Mikhael Ivanov, dos efeitos da radiação eletromagnética de Nibiru como da Terra, como antenas 5G. Então é realmente um marcador, um meio de contato, um meio de confiança, e hoje, muito naturalmente, é o que aparece primeiro quando se estabelece uma ressonância ágape, ou seja, uma aposta em relação ao tempo zero, sem passar todos os estágios de ativação dos chakras, portas, estrelas, etc. Portanto, este som da alma também é um meio, uma vez que já foi ensinado no Yoga Nidra, para entrar em contato com o eu, e também hoje para ir além de si mesmo para experimentar o real. Isso é o que posso dizer sobre isso. Você tinha outras perguntas sobre o que tradicionalmente se chama o som da alma. É chamado em Ayurveda de nada. Irmã. Inaudível. O canal mariano descendo ali, você teve a impressão de que estava mesmo sendo acariciada na bochecha. É mesmo assim que alguns receberam o chamado de Maria e o beijo. Aqui chamo o beijo de Maria, que te beija no alto da face, mas este canal mariano, aos poucos, vai permeabilizar as estruturas para chegar ao coração, passando pela porta acima do seio esquerdo, que tem sido chamada de porta da unidade. E quando a sua junção é feita, não mais apenas com a alma, como quando ela permanece no nível do bulbo da clareaudiência, não mais apenas com o espírito que é a porta da unidade, a estrela Gema Galgani, que está aqui, acima o seio esquerdo, no meio, nesse momento, há uma fusão desse som com o silêncio do coração, que se chama coração do coração, e nesse momento, portanto, surge o real, isto é, digamos, você está instalado na presença suprema ou vive o absoluto.
Quando digo você vive o absoluto, você é o absoluto, isso não é vivido, é o Sol. Portanto, é realmente o marcador de uma certa forma de progressão em direção ao real e da descoberta e vivência do real. É também uma proteção contra os campos eletromagnéticos que serão emitidos em toda uma gama de frequências, exceto, é claro, as radiações gama, mas as radiações gama dizem respeito apenas ao processo final do paraíso branco. E aí está toda a aproximação, no momento, do Nibiru, das frequências do Bluetooth e do 5G, o que não nos torna impermeáveis, mas eu diria menos sensíveis à nocividade dessas ondas. Então, irmã, você estava falando sobre o som da terra e do céu, com licença. Irmã, você também estava falando sobre o som da terra e do céu. Sim, os sons do céu e da terra, como o Novo descreveu, é o tom-tom da terra, está ligado à aceleração do magma terrestre que se tornou cada vez mais fluido. A Terra está rachando por toda parte, desde que entramos no processo de expansão do diâmetro da Terra, de 6.000 km para 10.000 km, o que corresponde aos buracos, que aparecem de todos os lugares, os buracos que são cavados pelos arcturianos para prevenir de fraturamento muito violento, ao aparecimento de subduções de placas cada vez mais importantes, mas também ao alargamento das placas tectônicas e, em particular, a falha de São Andreas, e a falha de New Madrid nos Estados Unidos, que está em curso. Daí a ruptura das falhas, o aparecimento de fendas que cobrem centenas de quilômetros em muitos países, que é na verdade a expansão da Terra, que tem sido chamada de sua ascensão. Então, sim, os sons da Terra, é isso. Os sons do céu, é o som entre outros de Nibiru, mas acima de tudo, as forças que estão ligadas aos chamados ventos cósmicos, que surgiram após o último máximo solar, ou seja, entre 2013 e 2020 especialmente, que é o ciclo solar mais fraco, onde durante um mínimo solar os raios cósmicos incidem na magnetosfera da ionosfera, e dão para ouvir esses sons, que foram ouvidos até o momento de forma localizada, em certos lugares, sucessivamente no tempo, mas que será audível em sincronia em todo o planeta alguns dias antes do evento. Seja qual for esse evento, mas em qualquer caso, um evento coletivo. Quer seja a visibilidade de Nibiru, o chamado de Maria, é o que se chamou de trombetas, as trombetas que intervêm 72 horas antes do que se chamou êxtase, ou seja, a passagem para o paraíso branco, que quer dizer a chegada do flash galáctico. Tudo isso deve acontecer mais ou menos ao mesmo tempo, sem que saibamos como foi dito por Anael depois de 2017, que se deve começar com o flash galáctico, pela mudança dos polos, pela expansão da Terra, a mudança do polo magnético, ou a aparência visível de Nibiru. Tudo isso é sincrônico de qualquer maneira, mas respeitando, eu acho, novamente esta linha do tempo de 3 dias, antes dos 3 dias de escuridão, ou seja, a interrupção da rotação da Terra e a recepção do flash galáctico, existe de fato anunciou o período de 6 dias em que você tem 3 dias de trombetas ininterruptas, ouvidas de toda a Terra, junto com, como disse Snow, o tantã da Terra, isto é, digamos, o deslocamento de falhas conhecidas, que será o aviso final para que se entre no interior de si mesmo, e preparar-se. Além disso, alguns sentirão muito claramente por momentos de total desconexão de seu caráter, ou seja, em um determinado momento, você terá um grande vazio, não saberá mais quem você é, não saberá mais o que você está fazendo. Aconteceu há muitos anos, mas durou um décimo de segundo. Por exemplo, você está dirigindo, não sabe mais quem você é, não sabe mais para onde está indo, não sabe mais o que faz. Felizmente, isso durou alguns segundos. Lá, vai durar horas.
Naquela hora, você saberá em seu coração, mesmo sem ver Nibiru, mesmo sem observar o que está acontecendo na sociedade, que chegamos ao tempo de êxtase, e você começará a se reconhecer antes mesmo da êxtase. A imobilização ocorrerá quando a rotação da Terra parar. Não acontece de uma vez, leva vários dias, leva 3 dias para parar completamente essa rotação. E quando a rotação é interrompida, ou seja, após 3 dias de trombetas, a parada da Terra resulta no que foi chamado nas profecias os 3 dias de trevas, e que são, na Austrália, os 3 dias de luz. É fácil de entender, um lado da Terra estará no escuro, e o outro lado estará na luz. Este é o cenário do que deve acontecer. Ninguém sabe a data, mas temos os primeiros frutos, as trombetas, céu e terra, o aparecimento do som de Nibiru de uma forma muito mais franca do que ouvimos agora. É por isso que te faço repetir o tempo todo. Não é a minha surdez, é mesmo o som que toma toda a cabeça, e que efetivamente atrapalha a percepção do mundo exterior, e em particular dos sentidos. Então tudo isso está se desenrolando, sem que ninguém realmente saiba o momento preciso do chamado de Maria, ou das trombetas, é a mesma coisa. Mas temos marcadores muito precisos ao nível da própria Terra, ao nível geofísico, como disse Onrail, é o surgimento dos 4 cavaleiros do Apocalipse, isto é, como se chama o desdobramento dos 4 elementos. O que vocês estão vendo em toda parte com as mudanças no clima, que não é o aquecimento global, mas a mudança climática, em particular a corrente de jato que não existe mais. A hipercirculação e hiperfluidificação do magma terrestre que resulta em erupções vulcânicas ininterruptas. As zonas de subducção e falhas que tremem sem parar, é o caso, e o alargamento dessas falhas e, principalmente, a convulsão do clima com as inundações, incêndios, terremotos, claro. Então isso prova a atividade elementar completamente exacerbada que já tínhamos há um tempo, mas de forma extremamente intensa por alguns meses. Acontece ano após ano, mas aí atingimos um limiar em que as pessoas não podem mais ignorar. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Isso está acontecendo atualmente na China, principalmente onde existem 2 represas, 3 represas que já explodiram, e o maior sinal que havia sido dado nas profecias é a erupção catastrófica do Etna. É Edgar Cayce quem falou sobre isso. E, sobretudo, principalmente a barragem das 3 gargantas, que marcará o fim definitivo do que se denomina Debstadt. E tudo isso está em andamento. Irmã, onde fica o lago das 3 gargantas? Sim. Irmã, onde ele está? Na China. Na China. É a barragem que está ligada de forma oculta, simbólica e real, à origem da chamada barragem das 3 gargantas e das cidades que existiam, as ilhas que foram criadas no Yangtze ou Yangtze, onde se produz adrenocromo em grandes quantidades, que são transportadas ao redor do mundo, e lá os maiores túneis que foram criados pelo Estado Profundo. Mas não se esqueça que é uma cena teatral. Mas o marcador final é realmente o fim da barragem das 3 gargantas. Elisa, mas ele vai estourar aí. Como? Ou o quê? Elisa, ele está prestes a estourar aí. Sim, sim, absolutamente. Está em andamento, é um ponto de ruptura aí. E como continua chovendo na China, pode demorar algumas horas, alguns dias, algumas semanas no máximo. O mesmo para o Etna, que tem cada vez mais erupções de tipo efusivo, e eruptivo, e explosivo, que já se prolonga desde o paroxismo do Etna, o último, começou há 3 semanas e vai crescendo dia a dia. Elisa, então a maré vai subir. Sim, também está planejado, já que até a NASA nos diz que a Lua mudará de órbita sem dizer o porquê. Portanto, é diretamente a influência gravitacional de Nibiru que já afetou, eu os lembro, todos os planetas do sistema externo.
Porque os planetas do sistema solar externo já mudaram seus polos físicos. Estamos falando com você, para esconder Nibiru de você. Porque as pessoas tendem a olhar para o que aconteceu no passado, com os nomes diferentes, Hercólogos, Marduk, o grande destruidor e tudo, e fariam rapidamente a conexão. Então estamos falando de um enorme cometa que apareceu no sistema solar que está começando a ter efeitos em Saturno, aquecendo, é claro, que supostamente teria 100 quilômetros de diâmetro, um cometa que nunca existiu, mas não é absolutamente um cometa. Elisa, ela é enorme, não é? Sim, é enorme, mas estamos falando de algo para você. Lembro que é apenas visível. Na verdade, Nibiru é uma anã marrom que é um sistema solar completo, que é o dobro do nosso Sol, como todos os sistemas solares são duplos ou triplos, como Sírio, que é triplo, mas a maioria dos sistemas solares observáveis no chamado cosmos são duplos. E a separação do Sol de nosso gêmeo, de seu gêmeo, desculpe, foi realizada pela nave dos Arcontes, 320 mil anos atrás, que também é chamado de Hercólogos, e esta nave foi eliminada do sistema solar em 2009, em agosto de 2009, no final das núpcias celestiais. Irmã, ele reapareceu reapareceu ele. Irmã, aquele segundo Sol reapareceu, visível aqui. Ele reapareceu? Irmã, sim. Eu não entendo o que isso significa. Irmã, era visível da Terra? Não, nunca. Todos os efeitos, as imagens que você vê de Nibiru agora, não são Nibiru, são chamadas de imagens fantasmas. Porque Nibiru absorve luz, é claro. Mas Nibiru desta vez não vem sozinho, ele está cercado por incontáveis buracos negros. É um sistema solar completo, existem 7 satélites, 7 luas ao redor. Mas o que vemos não é o Nibiru real. O que se vê em certos lugares da Terra em certos momentos é um processo de reflexão da luz, que é chamado de imagem fantasma. Portanto, esta é a tradução de Nibiru. Mas quando virmos Nibiru de todos os lugares da Terra, não será uma imagem fantasma, será algo muito concreto que ficará maior a cada dia, mas podemos estar em êxtase então, não sei. Irmã, não porque uma manhã, na minha janela, vi um sol enorme, na verdade no oeste. Isso é o que chamamos de imagem fantasma. É uma luz que é difratada e retornada pela atração gravitacional da anã marrom, agora chamada de nono planeta, que foi descoberta por Brown, o astrofísico americano. Eles o batizaram de Planeta 9, para não chamá-lo de Planeta 10, porque as pessoas encontrariam todos os escritos sumérios, e tudo relacionado à história como descrito por Immanuel Velikovsky, que acreditava ele que era Vênus, e todos os vestígios terrestres de um cataclismo que ocorreu, não há milhões de anos, mas 12 mil anos atrás. Em particular eles encontraram no fundo de cavidades cavernosas, esqueletos empilhados com mamíferos, humanos, todos misturados. Então, quem realmente assinou o fenômeno, 3.600 anos atrás, a última passagem foi no tempo de Moisés, com a abertura do Mar Vermelho. Mas essa foi uma passagem secundária, há uma passagem principal que ocorre a cada 12.500 anos. Por outro lado, há 10 mil anos, antes de Jesus Cristo, não me lembro quantas centenas de anos, houve a destruição da última Atlântida, e a cada 25 mil anos a criação de um novo ciclo. A criação da Atlântida foi em 50.731 anos antes de Jesus Cristo. São os famosos 6 ciclos de confinamento que vivemos, cada vez com uma civilização diferente, que não deixaram vestígios, evidentemente devido à intensidade da destruição. Mas naquela época, não havia expansão da Terra. Enquanto estiver lá, a expansão da Terra é registrada, não está apenas ligada à aproximação de Nibiru, mas à presença muito forte de buracos negros.
O efeito do Nibiru está começando a ser sentido, já que durante todo o inverno vocês ouviram que havia areia do Saara. Haviam ambos areia de Saara, mas também havia partículas vermelhas que eram magnéticas, um óxido de ferro, que faz parte da cauda do cometa, Nibiru. Portanto, já estamos encharcados nesta Terra, não só de grafeno, mas de partículas niberianas, de Nibiru, que estão mudando drasticamente as condições de vida de plantas e animais. Isso é convencionalmente chamado de sexta extinção em massa, que é bem conhecida dos cientistas. Eles sabem que já houve 5 antes, e este é chamado de evento do sexto nível de extinção, que foi tentado nos levar ao acesso ao transhumanismo, ou o que foi chamado lá alguns anos atrás, a disruptura ou disrupção, que é uma das principais mudanças de civilização, da qual a atual comédia do circo Corona é apenas uma pequena expressão. Muitas pessoas se comunicam com Nibiru diretamente, seja pelo som da alma ou do espírito, bem, pelo som que se ouve. Temos irmãs que canalizaram Nibiru porque Nibiru, antes de aparecer no céu, é sempre o mesmo, está em nós. Assim, o surgimento de Nibiru, em nós, segue o desaparecimento da anomalia primária, segue o surgimento do tempo zero no coração do coração, ou seja, ao nível do toro do coração, e é perfeitamente possível estabelecer uma conexão com Nibiru, que não está relacionada ao caos aparente, mas que na verdade está relacionada ao seu amor, e à fusão, como descrito por Bernard de Montreal, não apenas de nossos corpos ilusórios com a verdade, mas a fusão do sistema solar e todo o cosmos com o real. É a mesma coisa. Você está perdido em pensamentos nibiruanos. Elisa, Nibiru é alguma coisa. Então é isso que quero dizer, e termino com esse Nibiru externo no céu, e o Nibiru no coração. Quando você entra em contato com Nibiru no coração, é uma alegria absolutamente inacreditável, como no palco chamavam, eu lembro a você, na história, o grande destruidor. O destruidor da ilusão, o destruidor das formas, mas não da verdade. Elisa. Mas, se o Nibiru aparecer aí, na sua forma real para nós, é o fim. Sim, claro, totalmente. Elisa. Nem vão ter tempo de falar. Ah, ele tinha razão, tinha razão. Rir. É uma pena, porque no momento seremos levados à loucura. Estou completamente livre do que posso dizer, do que pude canalizar até agora. Eu sei que é totalmente uma cena de teatro, então não estou tentando estar certo ou errado, só isso. Elisa. Não, eu estava falando um pouco de forma humorística. Não espero nenhuma retribuição ou punição. Irmão. E o som do espírito? Como? Ou o quê? Irmão. O som do espírito. Sim. Irmão. Deveria estar à direita, mas agora há uma fusão dos dois sons, porque os dois chifres celestes, que estavam separados entre a deusa, os chifres da deusa Hathor se você quiser, com o disco solar no meio, agora reunido no topo. Da mesma forma que a onda da vida era diferente entre a perna esquerda e a perna direita, e agora elas também estão unidas, o que nos dá uma das dúvidas que tivemos ontem sobre o efeito espiral. Os circuitos que individualizamos em 2012, e a precisão que tínhamos de onde estavam essas localizações dos 3 circuitos, em cada pé, onde nasceram, aí também está completamente derretido neste movimento em espiral. Este é exatamente o movimento em espiral que encontramos quando você reproduz a postura do Bateleur no tarô, coloca os pés a 90 graus, e age como se estivesse segurando uma moeda na mão na frente do umbigo, coloca seu braço a 90 graus, como se você estivesse segurando uma varinha entre os dedos, direcionada para o umbigo, e aí você começa a girar como uma espiral. Faz parte dos cursos que fiz de tarô, muito tempo atrás. Elisa, posso fazer uma pergunta que me ocorreu agora? Sim. Elisa,
Quem é mesmo? Bom, digamos que não é essencial, mas desde agora não tenho mais. Mas quando eu era pequena fomos, portanto, criados na religião católica, do demônio que é mau. Todas essas dualidades, nós fomos apresentados na religião com o demônio com o demônio. Elisa. Então, desde pequenos, temos essa noção do demônio que vai aparecer quando você for malvada e tudo mais. E eu me lembro que, quando eu tinha medo do demônio, bem, tinha a parte de trás da cabeça, do triângulo da Terra, que foi ativado. Sim, é normal. Elisa. Mas por quê? Porque o triângulo da Terra, que é a parte de trás, é o lugar do feitiço. Na magia das campanhas, usamos o olho do guerreiro, ou seja, qual é a estrela Ot, o ponto central aqui do triângulo da Terra, que está na raiz da implantação do cabelo, na ponta o 16º ponto do navio governador, e que é o ponto onde as pessoas foram enfeitiçadas. Este é o ponto de posse, e também é um medo, está relacionado ao elemento medo. Elisa. Então, quando eu era pequena, aconteceu muito comigo, aí começou. Mas estava acontecendo, é engraçado. Sim, porque ativou memórias. Existe um medo ligado às entidades, aos arcontes, ligado a todos esses planos ali, mesmo que inconscientemente. Elisa. É engraçado. Outra pergunta. Basta lembrar que quanto mais o caos crescer, como disse Onrael, mais alegria você terá, mesmo que hoje pareça muito distante, não pode ser de outra forma. É como quando você tem um sonho bonito à noite, você dorme, sonha coisas boas, e alguns dias você tem pesadelos, você só quer acordar. Isso é exatamente o que vai acontecer. Silêncio. Irmã. Jean-Luc. Sim, vá em frente. Irmã. Então, vamos nos encontrar de repente em êxtase no paraíso branco. Agora vamos para outro lugar. Onde estamos? Existem duas fases. A primeira fase da êxtase, você está no paraíso branco, você contempla o passado, a história. É aqui que toda a mentira cósmica é revelada a você. E em um determinado momento, você se vira, é uma maneira de falar, você retorna a este paraíso branco e aí, você sai na verdade, isto é, o nada, o absoluto. Isso é o que acontece com pessoas que tiveram experiências de quase morte. Eu disse a você que, no início de sua experiência de quase morte, eles encontram o sonho astral, o mundo da morte. É aqui que eles veem os desencarnados. É aqui que um cristão encontrará Cristo. É aqui que um budista encontrará Buda. É aqui que um muçulmano se encontrará com Alá ou Maomé. Mas todos esses são fantasmas, eles não têm nada real. E alguns nessas ECMs estão passando por essas áreas de ilusão, no túnel, e indo para a luz porque eles simplesmente não são parados por esses fantasmas, apenas. Enquanto que a maioria esteja em êxtase diante dessas figuras religiosas, membros de suas famílias que são sempre mais bonitos, sempre mais jovens, e que lhes dizem: não, vocês têm que voltar para a Terra, então eles voltam. Mas há alguns que foram muito mais longe. Ou seja, eles passam por esses fantasmas, eles vão para o Sol, o céu branco, e eles vão pelo Sol, vão pela luz. E aí, pasmo, eles entram no real. O que é chamado de Ein Sof, que é anterior à luz. E aqueles que voltam desse estágio, que é chamado de estágio 5 das experiências de quase morte, é claro, eles não se comportam exatamente como aqueles que foram enganados, por assim dizer, por Cristo, Buda, Krishna ou familiares, que estão livres do medo da morte, mas ainda estão na história. Os poucos indivíduos, porque são apenas cerca de 5% das ECMs, experiências de quase morte, que foram para o outro lado do Sol, eles quando voltam, eles estão no absoluto.
Eles não são mais enganados por qualquer história, qualquer figura religiosa ou qualquer membro de sua família. E é paradoxal, é que também estudávamos, na época, com a Moorish Association, que foi a primeira a criar a Associação Lance, ou Instituto Internacional de Estudos dos Estados Próximos. Morte, você tem o equivalente na França. Fizemos muitas pesquisas naquela época, no início dos anos 1980, e percebemos que quem vivia essa experiência, a mais profunda e iminente, eram simplesmente pessoas que se orientavam no espaço. Ou pilotos de avião, pilotos de helicóptero, certos engenheiros que tinham uma capacidade de abstração total, porque viram que era uma ilusão. Os outros, não, todos foram presos por familiares, por Krishna, por Buda, que são, na verdade, conchas vazias. Lembre-se da diferença entre o mundo da morte e o mundo astral, pois eles estavam no astral, o astral superior. Isto é porque, no alto astral, a luz está fora das formas. O halo dos santos, a radiância de Cristo. Considerando que, quando você está além do astral, no corpo da eternidade, nem todos os corpos da eternidade têm radiação externa. A radiância, a luz está dentro e não vai além da forma. Essa é a diferença fundamental. A verdadeira luz não precisa emanar. Ela é imanente de si mesma, portanto, ela está dentro. O melhor exemplo que posso dar é em 2012, o filme. Você tem, no final, os Elohim que vêm buscar os filhos. Você percebe que no chão há um tapete de obsidiana preta. Irmã. Predições. Previsões, desculpe. No filme Predictions, você tem esse tapete de pedrinhas pretas de obsidiana, não é por acaso, e você tem os Elohim, esses corpos de luz, onde vemos um centro ígneo dentro do qual está o coração. Do coração, e essas formas de Elohim que são seres altos e esguios de 2,40 m ou seres de cristal que vêm procurar os filhos para levá-los a uma nova terra. Obsidiana, há uma razão muito específica. Obsidiana é sílica, é como quartzo, exceto que lá, vem das entranhas da terra. E essa obsidiana é a pedra principal que foi usada na Atlântida para ver a luz. Os anjos do Senhor, que são chamados de Vegalianos, têm cápsulas de obsidiana nos olhos, para nos ver, porque para eles não existimos, estamos na ilusão. Então, todos eles têm, quando chegam à Terra, ternos leves em seus olhos grandes. Você não vê nenhuma pupila, você não vê um olho, porque eles têm uma cápsula de obsidiana negra sobre os olhos. E os Elohim só podem pousar e ver as crianças porque elas espalharam obsidiana no chão, o que era em parte o que estava acontecendo na Atlântida, nos templos da Grande Atlântida. O templo mais importante da Atlântida fica em uma das montanhas do flanco oeste de Teotihuacan, no México. São cavernas de obsidiana, porque a obsidiana permite revelar o real. Portanto, um ser de luz não precisa emanar nenhuma luz ao seu redor. Ele é a luz. Não há projeção de luz. Todos os corpos de eternidade que eu pudesse pegar emprestado, como uma vestimenta, mais ou menos em 2018, 2019, eu poderia estar no corpo da grande baleia branca, poderia ser uma águia, poderia ser um ser cristal. Pude ver, entre aspas, que essa luz estava dentro da forma, mas não fora. Não havia área opaca e este corpo de luz tinha transparência total, mas a luz estava dentro da forma, não estava fora. Isso é o que nos permite diferenciar muito rapidamente o astral do real. Bem, mundos, digamos, próximo ao real. Silêncio. Elisa, você não tem uma pergunta? Que silêncio! Era muito para digerir. Risos. Oh, isso é um atalho, digamos. Silêncio. Irmã, eu tenho um. Elisa. Ok.
Irmã, como sei que, precisamente a canção da alma, que é mesmo a canção da alma que ouço e não a canção do céu ou da terra? Ah bem, porque não são os mesmos sons. O som do céu e da terra é ouvido do lado de fora. Mas aí, esse som, está aí permanentemente, você sabe que está fora, mas que está aí, e aí, onde lá, mostrando a orelha esquerda, orelha direita e topo da cabeça. É uma ressonância interna. Você não pode confundi-lo. Eles não são os mesmos tons de forma alguma. Eu sugiro que você vá para strangesondes.org e você verá exemplos do som do céu e da terra. É muito assustador. É algo que te agarra com o arrepio de terror, especialmente para os sons da terra. É triste. O som do céu, desculpe, o som da alma, o som do espírito, finalmente o nada. Quando você se conecta a ele, é yoga, então yoga nidra, é um estado de beatitude total. Então você não pode confundi-lo. É impossível. Quanto ao som de Nibiru que muitos ouvem no momento, é de certa forma a sublimação do nada, no que se denomina o sexto subplano, o som do si. Não é o coro dos anjos, porque o coro dos anjos, a última fase, você não pode fazer nada. Você chora. Você cai em êxtase, é tão lindo que você não pode voltar a este mundo. Isso é o que foi ensinado pelo coro dos anjos nos canais do coro dos anjos, ou o espírito do sol, ou o próprio impessoal. É algo que realmente e concretamente o leva ao êxtase. Então, o som que ouvimos neste momento é o som de Nibiru, que é um som interior, já que Nibiru é o primeiro em nosso coração. É o surgimento de Nibiru em nosso coração que o faz aparecer no céu e em outros lugares. Além disso, todos os astrofísicos que observam com seu telescópio infravermelho Nibiru, sabem muito bem que sua velocidade não obedece a nenhuma lei física conhecida. Ou seja, avança ou recua, da Terra, dependendo das áreas de resistência que encontra. Ou seja, quanto mais despertos vivam o fogo do coração, ou o coração do coração, ou o som da alma e do espírito, mais ele se aproxima. Quanto mais medo há, no momento estamos mal riscados, entre aspas, mas ele continua se aproximando. O medo é uma energia de resistência. Quando Pepper usou o medo ou o amor, o sofrimento ou o amor de Bidin, é exatamente isso que estamos experimentando. E você tem a escolha a cada momento de alimentar o medo que está aí, ou alimentar o amor que está aí, com a mesma intensidade. Então você não consegue entender, é impossível. É impossível. E quando vocês experimentarem o coro dos anjos, na época do paraíso branco, eu lhes digo, isso é algo que mesmo o mais extraordinário êxtase, ou o mais silencioso êxtase, não podem explicar, porque é verdadeiramente toda a criação, todos os anjos do Senhor, todas as naves extraterrestres que aí estão, e que geram esta canção que é incrível. O que estou te dizendo, é como se a melhor analogia que encontrei, fosse como se houvesse milhares de violinos tocando ao mesmo tempo com milhares de crianças que estão no coro, e que cantam. E aí também não se pode confundir com o som de Nibiru, nem com o som da alma, nem com o som do espírito. É a última camada, é o momento em que você se junta à última etapa, disse Patanjali, em seu Yoga Sutra, onde você se junta à sua morada da eternidade. Ou seja, nem mesmo é o paraíso branco, ou seja, o absoluto antes do grande silêncio, é o que realmente precede o grande silêncio. Jean-Luc se dirige a Elisa. Você ainda está imaginando como isso poderia aparecer? Elisa. Assim, porque todo mundo pergunta. Risos, não sei o que dizer a eles. Você disse a certa altura que talvez o desenrolar da cena final não estivesse na ordem que foi dada. Sim, sim. Vai correr mais e mais. Quer dizer, como dizia Pepper há anos, havia gente esperando. Mas quando é? Mas quando é?
E ele disse que tinha que agradecer ainda mais ao tempo para vender, porque isso iria despertar cada vez mais irmãos e irmãs. Isso permitiria limitar a ilusão de sofrimento a um tempo cada vez mais curto, ou seja, quanto mais o tapete do tempo se desenrolasse, menos haveria sofrimento, e menos tempo haveria ao período provisório. Além disso, não há mais nenhum tempo intermediário, pois deve ter havido, para aqueles que seguiram deve ter havido 132 dias entre a passagem de Nibiru e o paraíso branco. Bem, de forma alguma, tudo será sincronizado. Elisa, isso quer dizer que não haverá mais de 132 dias. Ah não. Eles já passaram os 132 dias. E é exatamente isso que tornou isso possível. Se você quiser, quando os nefilins que estavam na Terra, aqueles que chamamos de gigantes, esses nefilins eram de constituição humana, mas muito maiores do que nós, e vieram sonhar na Terra. Eles vieram a sonhar com a forma, e passaram o equivalente a vários milhares de anos em mundos livres na Terra, portanto, esculpindo formas. 320 mil anos antes de Jesus Cristo, a nave arcôntica se apresentou pela primeira vez na Terra. Eles, conhecendo o futuro e por estarem fora do tempo enquanto estavam na matéria, construíram o que chamamos de círculos de fogo, que são imensas estruturas megalíticas, que não são dome, que são estruturas hexagonais dispostas em fileiras escalonadas. Foram 7 círculos de fogo que foram construídos. É isso que eles construíram para permitir a luz, no momento de seu retorno final, porque eles sabiam de toda a história da criação, claro, e que esta luz fosse guiada diretamente pelos círculos de fogo, diretamente para o núcleo cristalino da Terra. Porque é o despertar do núcleo cristalino da Terra que foi semeado pelas mães geneticistas, que nos daria a memória das nossas origens, antes mesmo das linhagens estelares e das origens estelares. Eles sabiam que levaria 320 mil anos, e que o flash galáctico seria a conjunção de várias emissões de luz. A primeira da transformação de Betelgeuse no gigante vermelho, da emissão do centro da galáxia, do centro do sistema solar denominado Sagitário A, o que Nostradamus havia denominado a flecha do Sagitário, que seria lançada de Sagitário para a volta do real. Então eles sabiam do sonho, sabiam do confinamento, sabiam do começo e do fim da história. Nós encontramos esses gigantes em toda a Terra, os círculos de fogo. Sabemos exatamente onde eles estão. Não há como revelar aqui, porque eles deveriam ter um papel intermediário justamente durante os 132 dias. Mas como a ordem foi virada de cabeça para baixo, obviamente os 132 dias se passaram. Assim, não há mais necessidade de se reagrupar nos círculos de fogo, com o povo da natureza. Então tudo isso não importa mais, mas na história, era mesmo o que ia permitir o fim de qualquer ciclo de confinamento. Ou seja, o retorno do que Bernard de Montreal e tantos outros chamaram de sexta raça raiz, ou raça azul, que nada mais é do que a primeira raça, ou seja, as mães geneticistas e, portanto, o fim da história, o fim da cena teatral também, em sua totalidade. Mas, como você disse há pouco com demônios, na verdade todas as criaturas na Terra não devem ser confundidas com a intraterra. Não tem nada a ver. Todas as criaturas que são de fato, como disse Jung, nosso inconsciente mais sombrio, aparecerão em nossa consciência e aparecerá em nosso plano. Da mesma forma que as embarcações de luz aparecem agora nas suas dimensões originais, das quais vos enviei a foto das embarcações da Frota Mariana, que são azul celeste. Elisa, nós vemos as nuvens e elas não estão mais escondidas nas nuvens. Eles não estão mais escondidos nas nuvens, eles são revelados.
Os anjos do Senhor, nós os vimos há muito tempo, são as famosas bolas brancas que você vê quando ouve, por exemplo, o tsunami em Fukushima. Nós os vemos cada vez mais nas cidades. Você tem bolas brancas saindo de outra bola branca, maior. Esses são os vegalianos, os anjos do Senhor. Os arcturianos também são visíveis há muito tempo, pois são eles que controlam a atividade do magma terrestre, e que criam os buracos para liberar um pouco a pressão da Terra. Então, tem os charutos famosos. Desculpe, não os charutos, os botijões. Os charutos são as geladeiras dos arcontes. Da mesma forma que, quando falamos da revelação da mentira cósmica, é ao mesmo tempo a mentira das dimensões superiores e a dimensão que nos é inferior, que chamamos de infraterrestre, que é um lugar onde vivem todos os demônios. Elisa. Bem, eles fizeram uma grande comédia. Ah, é mágico. E aí você vai encontrar toda a memória, não a memória de suas vidas passadas. Quando eu disse há pouco o paraíso branco, você pode vê-lo como um elemento retrospectivo, um pouco como quem vai morrer, que vê tudo rolando, e você gira espontaneamente pela pressão do flash galáctico em direção ao nada. Você terá passado pelo que se chama o grande guardião do limiar, verá todos os infernos, como está perfeitamente descrito em Dante na Divina Comédia, com as chamadas criaturas infernais, mas descobrirá que não é nada de outro além de você. E que você realmente é, pois os poucos que o viveram completamente, e que vão lhe dizer que tudo isso somos nós, não somos mais ninguém. E que de fato, no final, nunca houve nada. Portanto, não há destruição, assim como não houve criação. Elisa, isso é o que é difícil para as pessoas entenderem. Você não consegue entender. Você só pode vivê-lo e ver que é algo real. Já é muito difícil traduzir em palavras. Acho que a melhor tradução que poderíamos ter disso nem mesmo é Nisargadatta, talvez seja o que um amigo disse, Maharishi, quando fala do silêncio. O silêncio está na origem de tudo. O que o coro dos anjos chama a canção das esferas, são apenas manifestações do grande silêncio e o aparecimento da vida. Isso é tudo. E redescobrir o real, como dizia Bernard de Montreal, é a fusão, ver que nos iludimos, com a forma, com os mundos, com os conceitos, com as religiões, com os mestres, com a luz/sombra, que era tudo parte de algo transitório, que acabou de passar. Portanto, o que só passa, no final, do ponto de vista do absoluto, é algo que se fixa, em um chamado tempo inicial que nada mais é do que um tempo final, mas que não tem realidade. Não há mais tempo do que espaço. O espaço não existe, ele é criado pelo aparecimento da consciência, e apenas pelo aparecimento da consciência. E quando dizemos, aqueles que a viveram, que a consciência é uma farsa e uma doença, mas felizmente é mortal. E você verá que todas as religiões são uma mentira, que todos os mestres são uma mentira, e que todas as entidades arcônticas más, e outras também são uma mentira. Não há outra solução. Então, é claro, aqueles que vivem a consciência e que estão presos às suas consciências, dirão a vocês, verão novas terras, a evolução. Mas não há mais evolução do que involução, ela não existe. Foi a ilusão de tempo, a ilusão de espaço e dimensões, que criaram isso. Silêncio. Elisa, você ainda tem 10 minutos para fazer uma pergunta. Há algo que me incomoda aí. É o silêncio que se instala. Irmã, missa é rezada. Expressão para. Não há mais nada a fazer. A situação é definitiva e não pode ser alterada. Irmã, tenho uma pergunta. Sim, fale alto. Irmã, existem outras pessoas além de você que possuem todas as informações lá?
Eles não precisam tê-los, eles falam mais diretamente do que eu. Tem Nasrin Reza, Jean Klein, todos aqueles que vivem a presença infinita, mesmo sem viver o absoluto, não contam a história, mas contam apenas o real. Bem, fui colocado para lhe contar a história, é assim que é, só isso. Mas a história, até mesmo todas as canalizações que tivemos, os cerca de 50 intervenientes que tínhamos, como Honra disse ontem, tudo isso pretendia apenas encerrar a história. Porque, como éramos todos daqui, presentes na espiritualidade, como dizem, estávamos todos na ilusão, muito mais do que alguém que vive a vida com simplicidade, sem fazer perguntas. Então foi necessário, entre aspas, nos trazer de volta ao redil. Ainda mais quando você teve percepções, que sentiu as energias, que teve visões, que teve as chamadas percepções sutis que eram, para falar a verdade, apenas do princípio de Lúcifer. Isso é tudo. Portanto, éramos os mais distantes da verdade. Mas éramos, por meio de nossa chamada abertura espiritual, os mais poderosos. Então foi necessário que esse poder, entre aspas, não seja mais exercido em nome da cocriação consciente, como as mães geneticistas, os Elohim, enfim todas as dimensões, mas seja trazido de volta à sua condição humana, ou seja, dizer a cessação das visões, a cessação dos fenômenos energéticos e vibratórios. Isso não significa que os neguemos, eles estão aí, mas leve-nos de volta ao coração do coração, isto é, à origem da história para compreender que nunca houve história. Então, para ser, como todos os palestrantes disseram em 2010, 2011, ser os primeiros portadores de luz, como Lúcifer, e então semeadores de luz, mas não por vontade, não por visões, não por vibração, mas por nossa instalação mais perto do coração, isto é, no paraíso branco, mesmo no que é orgulho espiritual, para recriar o princípio da fusão, ou seja, ressintetizar, acolher o corpo de eternidade que foi libertado do Sol, portanto, para dar a informação do tempo zero a toda a criação, mas também, é claro, em primeiro lugar, a todos os humanos, todos aqueles que estavam encarnados. Irmã, mudou muito para os terapeutas. Sim, claro. Irmã, saber disso. Mudou completamente, libera você. Irmã, libera, trabalho, mudou, é realmente muito libertador para quem se questiona, como nós perguntávamos, já que estávamos em um chamado processo espiritual. Irmã, já que todas nós passamos pelas aulas, quando a gente percebe. Mas foi um passo necessário. Passei por todos os ensinamentos, sejam religiosos, sejam da própria maçonaria, passei pelos mestres ascensionados, passei pelo budismo, passei pela energética, passei pelo tarô, pela astrologia, tudo isso, se quiserem, foram etapas marcadas, que corresponderam a uma busca de sentido, até descobrir que não há o que procurar. Mas a luz que houve, que muitos tiveram de fato na pesquisa espiritual, é esta, ou seja, conseguir deixar ir todos os conceitos, todas as experiências, porque se carregava um certo poder ilusório, o poder de Lúcifer, o poder dos portadores da luz, que não percebeu que eles próprios eram a luz. E que foram eles mesmos que criaram, o que foi chamado em 2017 de cocriação consciente, o sagrado feminino. Éramos, entre aspas, sementes de luz, sementes de estrelas como diziam, mas estávamos na vanguarda da libertação. Por isso se disse que os primeiros inaugurados em 1984, 85 seriam os últimos. Porque, como nós criamos uma história, mas como todas as outras, mas eles não fazem perguntas. Tínhamos que acompanhar essa criação, ou seja, o mito da criação, subir o fio da história, entender que não havia história.
e poder dar esta informação, de todas as formas possíveis, mesmo através da energética, mesmo através do cuidado ou através de conferências para outras pessoas, que estavam apenas a exprimir as suas experiências. Não há nada, não há ninguém, tudo é uma ilusão. Então aí está, não há papel privilegiado, não há papel superior ou inferior, há uma grande sinfonia que aconteceu, e como qualquer sinfonia, há um aparecimento, um desaparecimento. E tocamos toda essa sinfonia para encontrar o fio condutor do juramento e da promessa, e para ver que tudo o que nos foi apresentado era uma ilusão total. Todas as nossas visões eram apenas projeções em um nível de realidade, mas dentro do sonho. E que para acordar do sonho, não há outra solução senão um pesadelo. Caso contrário, a consciência persiste em seu próprio sonho, e em sua própria ignorância, de sua própria origem. O eu eterno, o eu absoluto nada tem a ver com a consciência de forma alguma. Mas isso teve que ser expresso através dos personagens do sonho, os atores e depois os espectadores, o observador, a testemunha, como disse Nisargadatta. Então, vou sugerir que você feche agora. Lembro que retomamos, para quem está ouvindo, Olivia às 5 horas, preparamos suas perguntas para o Bidin, e que nós, aqui, das 4 às 5, você terá um curso prático de confessão de CDS. Bem, dizemos bom apetite. Obrigado, obrigado, obrigado. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Edmundo Dantes Pacheco. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/